Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: é pecado o crente ter dinheiro? É pecado o homem? A Bíblia condena a riqueza? O crente ser rico? O que você acha? Vamos dar uma analisada à luz da Bíblia. Eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra em Mateus no capítulo 19, e o versículo de número 21, que diz o seguinte: Jesus falando ao mancebo de qualidade, ao jovem de qualidade: se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Algumas pessoas pegam esse texto da Bíblia e outros também para dizer que a pessoa, que a igreja, que os crentes não devem ter dinheiro. Mas a pergunta é pecado ter dinheiro, ter riqueza? Se nós formos observar, a Bíblia ela tem que ser lida no contexto, ela tem que ser observada. Você não pode ler um versículo isolado e se basear só naquele versículo. Se a Bíblia, baseada nesse texto aqui, que Jesus falou para esse homem rico, esse jovem rico, se Jesus aqui está dizendo que é para ele vender tudo e lhe seguir e ter um tesouro no céu, se é porque Jesus está proibindo a riqueza, se Deus está proibindo que um homem para servir a Deus e entrar nos céus precisa ser rico, então a Bíblia nós temos que admitir também que ela tem contradição. Porque nós vamos ver aqui, na própria Bíblia Sagrada, nós encontramos, são várias pessoas, mas eu gostaria de falar de duas que para mim é importante. A Bíblia no livro de Jó, fala do próprio Jó, no capítulo 1, que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que, coração sincero, reto, que andava com Deus. Mas a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, ele era um homem poderoso. Se fosse nos dias de hoje, Jó era dono de carretas, supermercados, fazendas, enfim, Jó era um homem muito rico. E a Bíblia também fala de outro personagem que foi chamado de amigo de Deus, que é Abraão, um homem conhecido nas Escrituras, a nossa base podemos dizer assim, que todo mundo pega o nome de Abraão, porque dele veio a descendência de Jesus, dele veio o próprio Jesus. E a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E a Bíblia diz que aonde Abraão chegava, Deus fazia prosperar ele. Até mesmo quando ele desceu para o Egito, por causa de uma seca, a Bíblia diz que quando ele saiu do Egito, ele saiu com muito gado, muita criação. Então Abraão, certo dia também, quando os vaqueiros dele, com os vaqueiros de Ló, entraram em contenda, Abraão mandou Ló escolher para que lado ele queria ficar. E a Bíblia diz em Gênesis que Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, e Abraão escolheu os rochedos da Galileia. E Abraão foi abençoado maravilhosamente por Deus. Então veja bem, as pessoas leem às vezes a Bíblia fora de contexto, e a Bíblia tem que ser lida dentro de um contexto. Quando Deus fala para esse jovem aqui, ou melhor, Jesus fala para esse jovem aqui, a primeira coisa que Jesus fala para ele é se ele conhece os mandamentos. Ele diz que conhece. Ele pergunta os quais. Jesus citou para ele os mandamentos. E entre os mandamentos que Jesus citou para esse jovem está um que diz assim: honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi o jovem que disse para Jesus que conhecia os mandamentos e tinha seguido desde a sua infância. Aí Jesus vai e diz para ele: mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e me segue, e tu terás um tesouro no céu. Vende e dá aos pobres. Jesus estava de fato querendo que aquele jovem ficasse sem a sua riqueza? E por que Jesus não fez o mesmo com Nicodemos, que era um príncipe de Israel? Por que Jesus não fez o mesmo com Zaqueu? Foi Zaqueu que se propôs, se tivesse falado alguma coisa. Por que Jesus não fez com outros personagens da Bíblia que tinham dinheiro? E Jesus mandou este jovem vender o que ele tinha. É fácil a resposta. A resposta está no versículo que eu li, o versículo 19 do capítulo 19, que diz: honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus pegou ele nesse mandamento. Quando Jesus manda ele vender tudo que ele tinha
e dividir com os pobres, ele ficou triste, baixou a cabeça e não aceitou a proposta de Jesus. Então, o que estava acontecendo com esse rapaz? Ele estava apegado às riquezas, ele estava apegado ao dinheiro. Jesus condenou aqui foi o apego dele e não o fato dele ser rico, porque se ele fosse um rico com o coração aberto para ajudar os pobres, jamais Jesus tinha mandado ele deixar a pobreza. Outro passagem que as pessoas falam de forma equivocada é o texto de 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo fala da cobiça, dos desejos exagerados, daqueles que querem ser ricos. Aí o versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz que muitos são levados por isso, por essa cobiça, e alguns se desviaram da fé. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o amor ao dinheiro não é ter dinheiro, mas ser pegado ao dinheiro. Porque a Bíblia, ela fala no Salmo 128 da descendência do justo, que é abençoada. Mas a Bíblia condena aqueles que confiam nas riquezas. Que no caso desse jovem aqui, ele queria a vida eterna, mas ele estava apegado às riquezas. Então Deus não condena em si o homem, a mulher, o crente ser bem de vida, ter dinheiro, mas condena é a pessoa que tem o dinheiro, mas não olha para o pobre, não ajuda o pobre e é apegado às riquezas, avarento, podemos dizer assim. Porque se você for observar, no próprio texto que Jesus conversou com o jovem, os discípulos, Jesus respondeu o seguinte, que era difícil um rico entrar nos céus. Ou seja, aqueles que confiam nas riquezas. E os discípulos, o apóstolo ali, disseram, Senhor, quem então se salva? E Jesus disse, aos homens, a Deus tudo é possível. Para os homens é difícil, mas aos homens tudo é possível. Aí nós vamos observar que no mesmo contexto da leitura, no versículo de número, deixa eu dar uma olhada aqui, no versículo de número 29, está escrito o seguinte, no contexto da leitura, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos e irmãs, ou pai e mãe, ou mulher e filhos, ou as terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus aqui mostrou que aquele que deixa tudo, recebe 100 vezes mais aqui e depois a vida eterna. Ou seja, se é 100 vezes mais, a pessoa será retribuído, recompensado por ter desapegado das coisas dessa terra e ter sido dedicado ao Senhor Jesus. Como diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos entender a Bíblia pelo contexto dela, e não pegar um versículo isolado e condenar que dinheiro é do inimigo, dinheiro é do diabo. Não. Dinheiro é a moeda que rola no nosso meio, que faz girar a economia. E todo mundo precisa dela, todas as pessoas precisam dela. Agora, o que tem que ser feito é saber administrar o dinheiro. Não amar o dinheiro, amar a Deus. E outra coisa, saber que nós, tudo que temos aqui nesta vida é do Senhor. Então o nosso dinheiro, aquilo que nós temos, seja o pobre, seja o rico, o que tem é do Senhor. Eu, por exemplo, não sou rico, mas o que eu tenho não é meu, o pouquinho que eu tenho é do Senhor. E tem muito pobre avarento, apegado em coisas pequenas. Então, só para concluir, deixa eu dizer para você, na parábola do rico, ou melhor, no episódio do rico e Lázaro, o rico não foi para o Hades porque era rico, e Lázaro não foi para o seio de Abraão porque era pobre. Ninguém vai por essas razões, é por aceitar a palavra de Deus. Gostaria de deixar essa meditação para você, para o seu coração, e desde já pedir que você confirme aí com o like aí, nos ajudando no canal, e também compartilhe, passe para frente essa mensagem, e com certeza Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe neste dia, e assim nós encerramos. E até o próximo.